Renato, tudo bom? Claro, cerimônia de encerramento, estamos aí. Como assim agora? Não, agora não tem jeito, eu tô no hotel aqui, não tem menor... Tá bom, Renato, eu vou arranjar um jeito, vou já, falou. Gente, como que eu vou conseguir chegar na cerimônia de encerramento do campeonato imediatamente? Já sei! Boa tarde! Começa agora o maior espetáculo da Terra, a grande final Muito obrigado a todos vocês para participar da grande final desse evento. Pode diminuir o grau. Quero começar. Vamos agradecer aos nossos anfitriões. O Campeonato Brasileiro de Debates é uma realização do Instituto Brasileiro de Debates, o IBD. E a gente começa agradecendo os nossos anfitriões da Universidade Federal de Santa Catarina. Na pessoa de seu reitor, o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Luiz Carlos Cancelier de Olivo. A gente também agradece às sociedades de debates de todo o Brasil que estão representadas aqui hoje. Nós temos estudantes do Ceará, da Paraíba, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, do Paraná, do Rio Grande do Sul e os nossos anfitriões de Santa Catarina. Em Florianópolis, 6h09, começa agora a grande final do Campeonato Brasileiro de Debates. Chama o púlpito pela primeira dupla da defesa, Fernanda Pereira. A deputada Fernanda vai fazer um pronunciamento a favor da moção. Para isso, ela tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Boa noite a todos os presentes. Em primeiro lugar, meus cumprimentos aos colegas da bancada de defesa, à bancada de oposição, à mesa justificadora, a essa plateia maravilhosa, e em especial a minha avó, que veio de Belo Horizonte para me prestigiar. Meu nome é Fernanda Araújo Pereira, sou graduanda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, representante do Senado, Instituto de Debates, e hoje eu venho defender que as reservas indígenas sejam reguladas apenas pela cultura da tribo e não pela Constituição. Para o início do nosso debate, é preciso que alguns termos sejam esclarecidos. Em primeiro lugar, eu esclarecerei o termo de cultura da tribo. Enquanto cultura, eu vou adotar um conceito antropológico, oriundo do estudo da etnologia, de um antropólogo chamado Edward Burnett Tylor, que ele define cultura como o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade, se constituindo formas de organização de um povo, seus costumes e tradições, transmitidas de geração em geração e constituindo a sua identidade. Isto é, para que os indígenas definam com
um interesse genuíno, para que as reservas indígenas sejam estabelecidas de forma bastante genuína, esse conceito de cultura das tribos indígenas em questão deve ser considerado para que não haja uma desvirtuação de objetivos e de princípios. É preciso agora que a gente se defina o conceito de reservas indígenas. Em primeiro lugar, o conceito de terras indígenas, conforme o Estatuto do Índio, ele tem uma acepção lato, que contempla as terras tradicionalmente ocupadas, as reservas, as terras interditadas e as terras dominiais. As reservas de indígenas, que são, e que fica bem claro, apenas uma acepção do termo terras indígenas estabelecido pelo Estatuto do Índio, são divididas em 4 modalidades: reserva indígena, parque indígena, colônia agrícola indígena ou território federal indígena, e é dessas 4 modalidades que a definição trata os termos deste debate. E agora vamos ao processo de regulação. Como é importante deixar bem claro que essas diferentes acepções do termo de terras indígenas definidas pelo nosso Estatuto do Índio são reguladas de forma diferenciada. E nós vamos tratar aqui da regulação apenas das reservas. As reservas, hoje, são aquelas em que a União destina aos índios conforme a sua conveniência. A União e os demais representantes do Poder Executivo determinam qual é a conveniência que determina as reservas indígenas que serão cedidas aos índios. E isso é muito complicado. E é isso que nós vamos combater hoje. Por quê? A esses indígenas é conferida a posse daquela terra. Mas, na verdade, existe um outro modelo que a gente entende que é muito mais adequado, que é o modelo das terras dominiais, que são os índios que eles possuem a propriedade e não apenas a posse. E o que nós defendemos? Que as reservas indígenas sejam reguladas assim como as terras dominiais o são, de forma que a União não tenha mais a competência para poder determinar quais são as reservas ou não, posto que esta competência será pautada pelo interesse da cultura da tribo em questão e que, estabelecidas as terras indígenas, e isso pode ser feito de várias formas, seja pela doação de terceiros, pela desapropriação das terras ou adquiridas pela própria União, que os índios tenham a propriedade da terra. Para fins de esclarecimento, isso já deve estar bastante autoevidente, o termo Constituição, contemplado pela moção, claramente é a Constituição da República Brasileira de 1988, de que tratamos aqui. Por quê? Afinal, por que nós estamos propondo que os índios sejam autônomos em relação às próprias reservas? Porque eles têm autonomia da vontade suficiente para poder escolher qual será o território que eles serão proprietários e usuários enquanto detentores da posse. Porque hoje reconhece, sobretudo, uma dificuldade enorme de diálogo imposta principalmente por artimanhas e artifícios da União e do Estado. Nós temos que, por exemplo, que a Secretaria-Geral da Presidência da República, sobretudo no último governo da presidenta Dilma Rousseff, procurou descaracterizar as organizações e movimentos indígenas, alimentando divisões internas, enfraquecendo a FUNAI, que pretensamente teria a função de fortalecer e deixar os índios cada vez mais autônomos e mais fortes. E um episódio foi muito marcante nesse sentido. Em 16 de abril de 2013, inconformados com a PEC 215, que ela transferia ao Congresso Nacional o poder de demarcar as terras indígenas, ou seja, a gente tinha um Estado que queria passar para as terras, a demarcação das terras já tradicionalmente ocupadas para a mão dos congressos nacionais, ocuparam o plenário da Câmara dos Deputados, e só aí, após reunirem cerca de 700 lideranças, representando em torno de 121 povos indígenas, eles puderam discutir a situação que estava acontecendo, discutir a falta de diálogo que tanto impede a efetivação da autonomia e a concretização da cultura indígena, que é tão importante para a formação da nossa identidade nacional. Muitos dos representantes falaram que eles protestam porque os parentes são assassinados, porque a regulamentação não acontece no termos que desejam, e que esse momento de reunião e de ouvir os próprios indígenas aconteceu de forma muito rara. Há muito tempo isso não era visto entre as pessoas. Por favor, deputado. Muito boa noite. Eu gostaria só de um esclarecimento da bancada da defesa. A defesa acredita que a cultura da tribo deve regular a reserva indígena ou que a tribo deve regular a reserva indígena?
que os interesses que norteiam a cultura da tribo devem ser determinantes para a regulação da reserva indígenas. Nós entendemos, deputado, que certos trâmites jurídicos, legais, são complicados para que a tribo efetivamente regule essa terra indígena. Logo, por que eu falei do diálogo aqui? Porque o aprimoramento do diálogo se faz necessário. O Poder Executivo e a União precisam ser mais transparentes e mais abertos para as demandas da cultura dos povos indígenas. E é por isso que aqui nós defendemos que a cultura dessas tribos seja determinante para a configuração dos interesses que norteiam a demarcação de reservas e que as reservas, partindo desse interesse orientado pela cultura dos indígenas, confiram a eles não apenas a posse, como também a propriedade, que, conforme a minha colega Clara vai demonstrar, é de suma importância para a preservação do nosso patrimônio cultural brasileiro, a cultura do nosso povo indígena. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Fernanda Pereira. Pela oposição, vamos ouvir agora o deputado Rafael Bueno. O deputado Rafael Bueno vai fazer um pronunciamento contra a moção por até 7 minutos. O tempo começa a ser contado a partir de agora. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de dizer que é um prazer inenarrável poder estar participando dessa final, não só pela qualidade da banca de defesa, como pela qualidade da banca de oposição, pela qualidade dos adjudicadores, mas também pela qualidade dos debatedores que estão nos prestigiando, como nós podemos ver ao longo de todo esse torneio, com debates de altíssimo nível. Todos saudados, eu gostaria de passar a uma coisa que foi dita pela nossa colega. Ela defendeu que a Constituição não deve exercer influência dentro da regulação das terras indígenas. Pois bem, meus senhores, aquilo que nós propomos hoje não é a exclusão completa da influência da cultura da tribo na regulação dessas terras, mas ela deve acontecer em conjunto com aquilo que a nossa Constituição determina. Deve haver uma simbiose entre esses dois aspectos de ver o mundo, para que nós cheguemos a um resultado ideal de regulação. Deve haver um conjunto de interesses. Como o meu colega Arthur vai trazer depois, a participação da Constituição garante, além dos interesses dos índios, que é aquilo que eu vou tratar, também os interesses do resto da população brasileira. Primeiramente, eu quero trazer aqui o fato de que a influência da Constituição nessa regulação ajuda nas questões de proteção ao índio. Afinal de contas, a nossa Constituição recepcionou, por exemplo, a Lei 6.001, do ano de 73, que é conhecido como Estatuto do Índio, que é, de fato, uma lei que é feita para regular a situação dos índios ou silvícolas, e tem como função fundamental a proteção dos mesmos. Ou seja, tudo aquilo que é analisado com base na perspectiva constitucional também deve respeitar as legislações inferiores a ela. Por consequência, deve respeitar aquilo que é estabelecido em toda a legislação que privilegia os índios ou silvícolas, como o Estatuto do Índio privilegia os índios e os silvícolas. Outro ponto. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, os índios eram cerca de 3 milhões, equivaliam a 100% da população em território nacional. Em 2010, esse número tinha caído para 818 mil, e eles equivaliam a 0,26% da população nacional. O que isso nos mostra? Nos mostra que o poder dos índios de prezar pelos seus interesses ficou bastante reduzido. Nos mostra que eles precisam de auxílio e que nós possuímos o dever moral de auxiliá-los, de ajudá-los a resolver possíveis conflitos. Por que disso? Porque, horas, nós, majoritariamente aqui, descendentes de europeus, chegamos, estabelecemos a nossa cultura sobre a cultura deles, devastamos florestas, utilizamos os recursos naturais e agora queremos deixá-los ao léu, eles que se regulem, eles que se virem. Não, nós temos que ajudá-los a se preservar, nós temos que ajudar a preservá-los, nós temos que trazer a cultura deles para dentro da nossa e influenciá-los na medida em que a nossa sociedade pode ajudá-los. Outra coisa muito interessante para se trabalhar aqui é o fato de que
caso a Constituição brasileira não tenha influência sobre a regulação daquilo que serão as terras indígenas, ela também não possui muita legitimidade para atuar ali dentro. Nosso ordenamento jurídico, por lógica, perde a legitimidade de atuar dentro daquele determinado território. O que não pode acontecer, por alguns fatores. Primeiro, nós nunca podemos prever que não acontecerá a situação de que um indivíduo estranho àquela tribo entra naquela reserva e por ali cometa algum ato ilícito, tutelado ou pela cultura deles ou pela nossa Constituição, de modo que nós precisamos atuar em conjunto, precisamos trabalhar com essa simbiose para que tenhamos uma regulação apropriada e não uma regulação simples, para que não os deixemos ao léu. Por favor, deputado. Obrigado, deputado. A sua proposta não viola o direito fundamental à autodeterminação dos povos, que é um direito de 4ª geração, e mais do que isso, por que eles precisariam da nossa ajuda se eles têm a própria cultura deles, os próprios valores deles e têm inteligência para resolver seus problemas? Primeiramente, não viola o direito à autodeterminação dos povos. Por quê? Porque esses povos continuam se autodeterminando. A única coisa é que nós não podemos ignorar que eles convivem conosco no mesmo espaço do território nacional. E por isso, nós precisamos atuar em conjunto. Nós vivemos em conjunto, temos que atuar em conjunto. E depois, respondendo essa pergunta, por que eles precisariam de ajuda? Bem, isso foi um dado que eu já trouxe. Trata-se de uma minoria muito grande da população e que hoje em dia, inclusive, já recorre a alguns serviços trazidos pelo governo brasileiro pela necessidade. Porque eles vivem, em muitos casos, dentro de uma situação de precariedade, onde estão sujeitos à interferência externa. E a regulação é um modo de controlar isso. Isso tem sido eficiente. Em 2010, como eu falei anteriormente, segundo a FUNAI, os índios existiam em nosso território no número de 818 mil, cerca de 818 mil. Em 2015, esse número, segundo o governo brasileiro, subiu para 897 mil. Vejamos, há um aumento de cerca de 80 mil indivíduos na população indígena no período de 5 anos. O que mostra que essa influência, essa regulação, a atuação do Estatuto do Índio está sim ajudando, está fazendo com que os índios tenham capacidade de se reestruturar e com que eles tenham a capacidade de viver a sua vida da maneira como eles querem e de maneira segura, sem que nós precisemos ficar interferindo, sem que nós precisemos ficar mexendo com eles. Outro ponto que é bastante importante colocar é que essa autodeterminação ela é muito perigosa. Nós não podemos esquecer que, além dos interesses dos indígenas, também estamos trabalhando aqui com os interesses da sociedade brasileira não indígena. E, se você analisar, existe uma contradição histórica um tanto quanto evidente. Segundo o geógrafo Wagner de Cerqueira, quando nós chegamos aqui em 1500, os índios habitavam cerca de 6% do território nacional. Por quê? Porque eles ficavam concentrados, na sua maioria, em faixas litorâneas. Segundo esse mesmo geógrafo, hoje, os índios buscam alcançar a posse de 12% do território nacional. Existem, como meu colega vai citar, exemplos de casos nos quais os índios estão querendo territórios maiores que o estado de Santa Catarina inteiro. E é por isso, meus senhores, que para que possamos atender tanto os interesses dos índios quanto dos não-índios, que nós devemos trabalhar em conjunto e não excluir a Constituição brasileira desse escopo da discussão. Muito obrigado ao deputado Rafael Bueno. Chamo pela defesa a deputada Clara Carvalho. A deputada Clara Carvalho vai fazer um pronunciamento a favor da moção. Para isso, ela tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos vocês que estão aqui nos assistindo, uma boa tarde à bancada de defesa, à bancada de oposição, a essa mesa que está aqui nos adjudicando e a cada um de vocês que está aqui assistindo esse debate hoje. Eu gostaria primeiramente de me apresentar, meu nome é Clara Carvalho, eu sou estudante da UFMG, atualmente estou cursando o 6º período de Direito lá na casa. E para mim é um grande prazer estar aqui com todos vocês nessa final, podendo representar um Senado, e eu queria dizer especialmente para o pessoal do Senado que é uma grande honra para mim estar representando vocês aqui hoje. Complementando o discurso da minha colega Fernanda, eu gostaria de trazer alguns pontos que demonstram por que as reservas indígenas elas devem ser reguladas, não pela Constituição de 88, mas pela cultura e pela tradição cultural daquelas tribos que delas fazem parte. Primeiramente, meu primeiro argumento diz respeito à desnecessidade dessa regulação.
O meu colega da primeira bancada de oposição, ele trouxe uma visão segundo a qual os índios eles necessitariam da nossa ajuda, da ajuda de nós, potência, civilização ocidental, para a regulação das terras deles. No entanto, numa pesquisa realizada com indígenas no ano de 2010, notou-se que cerca de 42% dos indígenas, já não vivem mais nas terras indígenas, mas muito pelo contrário, tentam e vão em direção aos centros urbanos e às cidades para buscar melhores oportunidades de vida, para buscar estudos. A gente tem, inclusive, cotas para os indígenas. Por quê? Porque a tendência que se tem verificado é uma redução cada vez maior da quantidade e da numerosidade de indígenas em terras reservadas. Eles têm se adaptado cada vez mais à civilização ocidental. Além disso, menos de 37,5% dos indígenas com mais de 5 anos de idade falam a sua língua natural, porque a grande maioria deles já fala português e já está incorporada aos nossos hábitos civilizacionais. Isso significa que a necessidade de reservas indígenas tem se tornado cada vez maior. Num segundo momento, eu trato do vício na forma em que essas terras são demarcadas. Eu não sei se você sabe, mas a minha colega Fernanda ela trouxe no seu discurso que a demarcação de terras indígenas ela acontece pela discricionariedade da União. E o órgão executivo responsável por isso é a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. No entanto, o que se tem verificado é uma suscetibilidade da FUNAI a uma série de corrupções e a uma série de propinas que, na verdade, viciam a forma como isso tem ocorrido. A FUNAI já se tem casos em que, por exemplo, na demarcação de terras indígenas, que é um outro exemplo, mas traz esse âmbito da corruptibilidade da FUNAI, em que houve a simulação de que aquela área seria uma reserva, e aí a FUNAI trouxe, então, a demarcação daquela área para favorecer interesses de organizações internacionais nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Inglaterra. Os próprios indígenas, nessa mesma pesquisa que eu cito, que foi realizada em 2010, consultados sobre a legitimidade da FUNAI, eles dizem que eles não confiam naquele órgão. Então, quer dizer, a gente quer submeter os indígenas a um órgão brasileiro no qual eles próprios não confiam. Porque eles afirmam que vários caciques e vários indígenas subornados pela FUNAI utilizam, inclusive, da exploração dos indígenas que vivem naquela terra para favorecer o agronegócio. Então, a gente está falando de um órgão que é completamente falido, de um órgão que é completamente corrupto, de um órgão que tem a sua credibilidade duvidada, inclusive por aqueles que o tutelam. Além disso, eu gostaria de tratar da imoralidade intrínseca que existe na regulação pela Constituição Federal das reservas indígenas. Ora, o que o meu colega da primeira bancada de oposição tenta trazer é uma mentalidade segundo a qual os indígenas precisam da nossa ajuda, segundo a qual os indígenas não têm autonomia da vontade suficiente para dizer o que eles querem ou o que eles não querem. Ele fala, a gente precisa preservar a cultura dos índios, a gente precisa os preservar, a gente diz o que eles querem, a gente diz o que eles não querem. No entanto, eu queria dizer, caro colega, que a humanidade dos indígenas ela foi reconhecida pelo Papa Paulo III no ano de 1537. E por serem seres humanos, os indígenas eles têm autonomia da vontade, sim. O objetivismo moral de Ayn Rand, por exemplo, ele mostra que cada ser humano é um ser racional. E enquanto ser racional, ele tem autonomia para decidir o que ele quer fazer. Então, o que a gente vem defender aqui é que os indígenas, mesmo que não queiram manter a sua cultura, mesmo que queiram sair e viver para as cidades, que eles façam o que eles querem. Que eles tomem as decisões e que não a gente as tome por eles. A gente já fez isso em 500 anos de história. A gente já fez isso quando a gente submeteu à escravidão, quando a gente criou escolas jesuítas que os catolizaram. A gente já vem fazendo isso ao longo de toda a nossa história. É hora de sair disso. É hora de dar a eles a liberdade que eles merecem. Além disso, a utilização dessas terras e a demarcação das terras, a utilização das terras indígenas pela Constituição Federal, ela carrega consigo uma injustiça distributiva. Por quê? Aristóteles já bem dizia há muito tempo atrás que a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. O que acontece? Os indígenas, como bem trouxe o meu colega, eles no último censo do IBGE, eles correspondem a um total de 819.917 pessoas. Isso corresponde a cerca de 0,47% da população brasileira. No entanto, quando a gente pode perceber em relação à distribuição de terras que acontece no Brasil, eles detêm 12,5% das terras brasileiras. O que significa isso, em última instância? Significa que 12,5% de todo o Brasil está reservado a 0,47% da população, enquanto os outros 87,5% são cabíveis aos mais de 190 milhões de brasileiros. Será, eu lhes pergunto, caros colegas, caros presentes aqui, que é justo que a gente, sob a perspectiva de uma pretensa
de uma pretensa necessidade de se preservar um patrimônio que a gente nem sabe se os índios querem que seja preservado. Será que é justo que a gente destine mais de 10% do nosso território a essas 800 mil pessoas? Por fim, eu gostaria de demonstrar, na verdade, que a FUNAI e a regulação pela Constituição das reservas indígenas, ela é ineficiente. Ela é ineficiente sobre vários aspectos. O meu colega, ele tentou demonstrar que a regulação tem sido feita de maneira próspera, que ela tem dado certo. No entanto, o que a gente pode perceber é que entre 2006 e 2010, os gastos destinados à política indigenista no Brasil, eles saíram de cerca de 100 milhões de reais e passaram para 423, ou seja, houve um aumento de mais de 400% nesses gastos. O que ocorreu, por outro lado, em relação à proteção dos indígenas, foi um aumento na criminalidade sofrida por essas pessoas. Em um ano dessa pesquisa realizada, os crimes cresceram 237%, os crimes contra os indígenas. Será mesmo que essa política indigenista que esses meus colegas vêm defender, que essa política de regulação pela Constituição, de atuação do Estado, de que nós, o povo colonizador, os ocidentais, devemos defender os índios? Será que a gente está realmente fazendo o nosso papel? Eu digo, caros colegas, que não. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Clara Carvalho. Vamos ouvir pela oposição o deputado Arthur Nassif. O deputado Arthur Nassif vai fazer um pronunciamento contra a moção. Para isso, ele tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Boa tarde a todos, meu nome é Arthur, eu sou aluno de Engenharia de Alimentos aqui da casa, fico muito feliz, com uma felicidade imensurável de poder participar de um torneio desse e ainda ter a felicidade de chegar à final, com todas as pessoas do direito, tendo debates fenomenais que eu nunca teria possibilidade no meu curso. Foi uma experiência única. Gostaria de agradecer a presença dos meus colegas da defesa, dos meus colegas da oposição, da bancada, e para todos aqui presentes, sendo que por causa de muitos deles eu pude estar aqui. Eu agradeço profundamente. Bem, agora voltando ao debate, primeiramente tem algumas coisas que eu fiquei confuso, citado pelo último membro da defesa. Eu não sei de onde ela tirou do discurso do meu colega que nós questionamos a necessidade de reservas. Muito contrário, a gente deixou bem claro que elas são completamente obrigatórias. Só que elas não podem ser feitas apenas por eles, tem que ser feitas juntos, tanto com o Estado, tanto com a nossa população, quanto com dos indígenas, e não de maneira individual por nenhum dos dois. Também foi citado o objetivo moral. Como foi dito, foi explicado e vai ser ressimplificado aqui, moral é abandonar eles. Isso seria o imoral. Precisamos ajudá-los. Como foi citado dos problemas das criminalidades, um dos grandes motivos das criminalidades com os índios são os problemas de fronteira, as guerras que eles têm com latifundiários, das pessoas querendo terras. Então, eu vou deixar claro nesse discurso que o que foi proposto pela defesa traz 4 problemas, quase inevitáveis, que é a expansão de terras de maneira desenfreada, a falsidade ideológica, o fim da inclusão social e o fim do intercâmbio cultural completamente necessário na nossa cultura de hoje. Primeiramente, como foi dado pelo exemplo da PEC, dado pelos colegas, teve um caso muito sério, que foi da lei de PEC 2003, que foi da Raposa Serra do Sol. É uma área de Roraima, que teve um caso legal muito longo sobre quantas dessas terras deveriam ir para a tribo dos índios. E eles queriam 56% do território de Roraima. E foi dado para eles equivalente a 7%. Um território imensurável, maior que muitas cidades e maior que quase o tamanho de alguns estados do Brasil. Esse crescimento desenfreado, a vontade da cultura do índio, ele não vai pegar exatamente o que ele precisa, ou às vezes muito mais do que isso. Não porque ele é egoísta, porque ele não tem essa visão espacial, muitas vezes ele vê o território como uma floresta, com uma mata, como algo a ser explorado. Então ele vê como todo o território expansivo como território de caça. A expansão das terras acaba sendo inevitável, como teve em outros problemas. Mas esse da Roraima acaba sendo essencial. Os 7% dados para eles é considerado um exemplo internacional de justiça que foi causada na terra dos índios, e não posso nem explicar que se eles tivessem mesmo escolhido por eles mesmos, tirar 56% de um estado é um pouco extremo. Indo para o segundo ponto, tem um grande problema atual, que tem muita discussão dos antropólogos, que é a falsidade ideológica que tem acontecido com os índios brasileiros. Justamente por causa, como foi citado, que são questões culturais, questões específicas de hábitos, tem muitas pessoas que se dizem índios sem ser índios, que têm causado problemas muito sérios. Um deles que tem foi no sul da Bahia, onde pessoas foram coagidas a se passarem por índios para entrar em guerras com pequenos fazendeiros locais, que moram lá há mais de 80 anos.
Esses fazendeiros não podem represália, fazer nem sequer a sua própria defesa ou pedir ajuda estatal por causa que esses indivíduos se declaram índios. E são indivíduos de falsidade ideológica, onde muitos antropológicos denunciam eles abertamente. Mas a dificuldade da limitação territorial traz esse problema. E que também se repete em regiões ainda mais extremas, como aconteceu no Pará, onde uma região inteira, que é considerada que era de índios do Bororó-Arupium, que era a área indígena do Moró, depois foi se provada, através de investigações, que não era indígena. Era de uma população cidadã normal, ribeirão, sem nenhuma base indígena. Mas eles tinham se apresentado como indígenas e tinham um território equivalente a 42 mil hectares. Para quem não tem noção do que são 42 mil hectares, são 42 mil campos de futebol. Foi revogado a área indígena, porque por fato de não serem indígenas, mas ninguém foi desabrigado. Toda a área territorial deles, as suas fazendas, as suas casas foram mantidas, mas não o terreno abusivo de 42 mil hectares. Deputada? Obrigada, deputada. Eu gostaria de um esclarecimento acerca do posicionamento da bancada de oposição. Vocês concordam com o texto constitucional quando ele estabelece a delimitação de reservas indígenas à conveniência da União? Ele é a conveniência da União, mas ao mesmo tempo como foi dado pelo meu colega, pelo Estatuto do Índio, ao mesmo tempo como a Constituição prega pela União e a questão das terras, ele também prega pelo bem-estar do índio. É uma coesão dos dois. Não é um, não ignora o outro. Você não pode pegar uma parte da Constituição e achar que só ela vai ser cumprida. Todas as constituições em prol do índio têm que ser cumpridas da mesma maneira. As áreas têm que ser delimitadas de maneira a proteger os índios, proteger eles das próprias falsidades ideológicas. Uma pessoa que pode se fingir de índio, se dizer como índio, entrar em conflito com outras tribos, machucar, ferir ou até denegrir a própria cultura deles. Como isso pode ser impedido se a gente não consegue fazer uma definição de terra, uma definição espacial? Isso, ao longo do tempo, traz um problema ainda mais sério, que é o fim da inclusão social. Como foi citada pela colega da defesa, a inclusão social indígena é algo inacreditavelmente útil para a nossa sociedade, como foi dado pelas próprias cotas universitárias. Eu tenho o prazer de estudar com um aluno de cota indígena, chamado Iacrim, vem de uma tribo do norte do Brasil, e no direito de alimentos, o conhecimento que ele traz é magnífico. Ele tem conhecimento de plantas, de frutas e de madeiras que a gente não consegue nem imaginar. Uma vez ele saiu da aula por 10 minutos, voltou com uma fruta que ele pegou de uma árvore daqui, e a gente colocou numa cerveja e foi magnífico o resultado. O conhecimento que eles trazem é absurdamente útil para a gente. E nós trazemos muito conhecimentos úteis para eles, conhecimentos medicinais, conhecimentos de saúde, conhecimentos de como entender as leis para poderem defenderem a si mesmos. Quando você deixa eles à mercê, eles perdem essa inclusão social. E pior ainda, essas populações que perdem suas terras pelas expansões que poderiam ser realizadas pela proposta da defesa, poderiam gerar preconceito. Essas pessoas que não têm uma visão intelectual do assunto da limitação das terras, simplesmente vai ver os índios como alguém que tirou as terras deles, que pode a longo prazo criar preconceito criar atritos sociais. Fazer o que as relações com os índios que a gente tem trazido podem virar ódios em algumas regiões do Brasil que tivessem fronteiras com essas regiões. Uma região que tivesse essas casas, diversas casas tiradas, é impossível você não dizer para aquela família não ter nenhum rancor. É difícil explicar para elas a nobreza dos atos. E por fim, tem o mais importante de todos, é intercâmbio cultural. Não é apenas o que nós podemos dar para eles ou o que eles podem dar para a gente. Ambos são importantes. Temos muito a aprender com os índios, temos muito a aprender com a cultura deles, ela é a nossa história. Sem ela não somos nada. O humano não é nada sem a sua história. E não somos nada sem a história dos índios. Espero que tenha deixado vocês felizes e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arthur Nassif. Vamos agora para o segundo tempo, a extensão do debate. Começando pela segunda dupla da defesa, com o deputado Matheus Casimiro. O deputado Matheus Casimiro vai fazer um pronunciamento a favor da moção. Para isso, ele tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Obrigado, mesa. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa, aos meus amigos da defesa e da oposição, e principalmente essa plateia que hoje nos honra e prestigia com sua presença. Meu nome é Matheus Casimiro, sou estudante de Direito da UFC e venho aqui me opor às colocações feitas pelos meus amigos da oposição. Para isso, eu vou tentar demonstrar aqui que deixar as reservas indígenas serem reguladas pela cultura e pelos interesses dos grupos que a habitam é bom, não só para os índios, não só para o Brasil, mas para o mundo. Segundo Paulo Bonavides, no seu curso de Direito Constitucional, o direito ao meio ambiente é um direito difuso de terceira geração.
Por ser um direito difuso, ele não é um direito meu, só de vocês, dos índios. Ele é um direito do mundo todo. E os índios têm prestado um serviço excelente para garantir que esse direito seja preservado para todo o mundo. E eu vou demonstrar aqui como. Segundo a FUNAI, em 2010, 462 territórios indígenas existiam no Brasil. Como já foi mencionado diversas vezes aqui, isso corresponde a 12,5% do nosso território. Contudo, 98% desses territórios estão na Amazônia. Primeira coisa, isso já afastaria, inclusive, o argumento de que esses territórios não podem ser utilizados para a produção econômica, porque eles já estão na Amazônia e a Amazônia já deve ser preservada. Então, lá já não é o local propício para a produção agrícola. Mas muito mais do que isso, por que é fundamental que eles estejam na Amazônia? A Amazônia é um dos principais biomas do Brasil, do mundo e um patrimônio global. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental, o IPEA, em 2015, por causa das reservas indígenas, 31 milhões de toneladas de gás carbônico deixaram de ser emitidas entre 2006 e 2020. E mais do que isso, 30% das reservas de carbono da Amazônia estão nas reservas indígenas. Ou seja, as reservas indígenas, a forma como os índios vivem, tem sido fundamental, não apenas porque eles têm o direito à autodeterminação dos povos, como já mencionei aqui, mas porque tem sido também fundamental para a preservação do bioma brasileiro e do ecossistema global. Mas pode ser mencionado aqui, inclusive, o seguinte: ok, é importante, mas a nossa Constituição prevê outras formas de preservação ambiental. Nós temos unidade de conservação, por exemplo, mas mesmo assim, as reservas indígenas têm se demonstrado formas mais eficientes de proteção. Segundo o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, entre 2004 e 2012, as reservas indígenas foram menos desmatadas que as unidades de conservação estaduais e federais. Portanto, meus amigos, afirmar aqui que permitir os interesses dos índios governarem as suas terras ser apenas uma questão de preservação cultural é ignorar o papel fundamental que os índios têm exercido na conservação do nosso meio ambiente. Mas, indo além do que eles podem trazer para nós, até porque nós não podemos vê-los apenas como um instrumento para os nossos fins, e sim como uma finalidade em si mesmos, como diria Kant, a PEC 215 de 2015, como foi mencionada pela primeira defesa, ela traz alguns absurdos, como, por exemplo, ela impede que reservas indígenas ou territórios indígenas que não estão ocupados desde 1988 sejam reconhecidos como reservas indígenas. Isso é um problema muito grande porque várias dessas terras não estavam sendo ocupadas por indígenas em 1988 porque durante a ditadura militar, forçadamente, essa população foi retirada de lá. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, o nosso Congresso Nacional decide lutar pela promulgação, pela votação de um projeto de emenda constitucional como esse. Mas, ao analisar essas circunstâncias todas, eu lembro que, a todo momento, a bancada da oposição até agora diz que nós temos o dever moral de auxiliá-los, como se nós fôssemos mais capazes de fazer isso do que eles próprios. Mas como é que nós somos tão capazes de fazer isso, se tão conhecedores da nossa história brasileira, não reconhecemos que essas pessoas perderam suas terras de forma forçada? Isso é a capacidade do nosso Congresso Nacional de proteger os indígenas e garantir também a preservação do meio ambiente? Pode perguntar, nobre deputado. O fato de a população indígena ter aumentado nos últimos 5 anos e o fato de as terras que eles possuírem terem dobrado de tamanho desde que nós chegamos aqui em 1500, não mostra que o nosso auxílio está sendo fundamental para o desenvolvimento dele, pelo menos na história recente? Eu vou começar pelo final. As terras deles podem ter dobrado, obviamente, porque o Brasil não era desse tamanho quando nós chegamos aqui em 1500. O Brasil era uma parte minúscula do que ele é atualmente. Então é natural que
proporcionalmente as terras indígenas, que a propósito eram todas, na verdade, dos índios, sejam aumentadas para os índios. E mais do que isso, em relação ao aumento da população indígena, isso também tem repercussões, porque o senhor analisa como se todos os índios estivessem em um local só. E nem todos os índios estão em reservas indígenas. Muitos índios vivem nas cidades, no interior, nas capitais, e essas pessoas podem ter condições melhores, obviamente, de gerar uma família, de ter mais filhos, e assim garantir um melhor sustento para essas famílias. Mas esses descendentes de índios ainda serão considerados indígenas, porque assim eles são descendentes e se reconhecem com o patrimônio cultural de sua tribo. É natural. Não é o local onde eles estão que definem se eles são ou não indígenas. É sim a identidade cultural que os une em torno de um povo. Por fim, meus amigos, eu quero reafirmar aqui que é muito ingênua a ideia trazida pela oposição de que o nosso Congresso Nacional, que inclusive aprovou em 2012 o novo Código Florestal, que é super criticado porque traz altos absurdos e altos retrocessos em relação ao código anterior, que é 30 anos mais antigo em relação à preservação ambiental, é um absurdo que chegamos aqui e afirmemos que é o Congresso Nacional que nós poderemos cuidar melhor dos índios do que eles mesmos estão fazendo em suas terras até agora. A verdade é que eles cuidam muito melhor deles mesmos, cuidam muito melhor do nosso ecossistema do que o nosso Congresso faz e cuidam muito melhor até do mundo. Obrigado. Obrigado ao deputado Matheus Casimiro. Pela oposição, chamo o deputado Miguel Serra. O deputado Miguel Serra vai fazer um pronunciamento contra a moção. Para isso, ele tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Muito boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de cumprimentar cada uma das bancadas, dos debatedores, a mesa de adjudicação, a ilustríssima plateia, e, em especial, os meus colegas da Sociedade de Debates do UFC e os meus amigos de Fortaleza. Eu preciso confessar a todos vocês que, se eu estou aqui hoje, o meu estilo, os meus discursos são resultado de uma miscigenação desses grandes debatedores que eu vejo desde sempre. Miscigenação essa, queridos, que é identificada desde o livro Caça Grande Senzala, por Sérgio Buarque de Holanda. Por que eu trago isso logo no começo do discurso? Porque a população indígena faz parte da identidade nacional brasileira. Eu preciso pontuar isso logo no começo para que não fique uma confusão no ar de que a oposição é contra os indígenas ou que a oposição é contra a identidade indígena. Se existe uma mitologia brasileira, uma mitologia da criação racial brasileira, esta foi muito bem narrada por José de Alencar, um conterrâneo. No romance Iracema, ele mostra como que o Brasil surge justamente a partir dessa união entre os portugueses e os indígenas, entre um colonizador português e o mito da Índia, Iracema. Ora, o índio é brasileiro ou o índio não é brasileiro? Eis uma pergunta que precisa ser respondida ainda pela bancada da defesa. Por quê? Se existe igualdade, e se nós defendemos igualdade, e se o índio faz parte da identidade que foi construída no Brasil, esse mesmo povo indígena, tal como os outros povos e culturas que fazem parte do Brasil, como os japoneses, como os alemães, os portugueses e todas as demais tribos, digamos assim, de imigrantes que chegaram ao nosso país, todas são iguais e todas estão sujeitas à lei. Esse foi o primeiro ponto trazido pela oposição, e aqui eu gostaria de estendê-lo ainda mais. Ora, se nós gostaríamos de permitir, como vem querendo defender a bancada da defesa, se nós gostaríamos de defender que a Constituição Federal, que é o fundamento legal do Brasil, se nós gostaríamos de revogá-la somente para as culturas indígenas, por que não fazer isso para todas as outras culturas que formaram este país? Por que escolher uma cultura em especial e privilegiá-la acima de todas as outras? Ora, nós simplesmente não podemos ignorar essa questão. Essa é uma questão fundamental desse debate.
Na verdade, como vem trazendo, inclusive, a bancada da oposição desde seus primeiros discursos, a Constituição Federal planeja harmonizar as diversas culturas que estão no Brasil. No seu artigo 213, inclusive, ela menciona que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Por que eu trago essa citação da Constituição Federal? Ora, a verdade é que leis e costumes e tradições e línguas é inclusive parte da definição trazida pela primeira defesa. Ora, se a cultura indígena é crença, tradição, costumes e línguas, tal como está descrito na Constituição Federal, a bem da verdade, a Constituição Federal já protege tudo que a bancada da defesa quer agora tentar proteger por meio de uma revogação da Constituição Federal. Na verdade, o projeto constitucional brasileiro é justamente de harmonizar, de equilibrar os diversos matizes nacionais brasileiros. Gostaria, antes disso, de continuar o meu próximo ponto, ceder a pergunta à bancada da defesa. Muito obrigada, deputado. A bancada de oposição consegue elencar outra minoria cultural que tenha seus modos de vida tão influenciados por ingerência da União? Mais uma vez, a bancada da defesa traz esse ponto da União. Deixe-me ler o restante do artigo, então. Competindo à União demarcá-las, essas terras, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Vocês podem perceber que a competência é da União, mas todo o resto é o tratamento que se dá à cultura indígena. Existe, sim, uma discussão que pode ser travada a respeito de qual entidade governamental é responsável pela preservação da cultura indígena. Mas esta não é a discussão deste debate. A discussão deste debate é: a Constituição Federal prevalece ou a Constituição Federal não prevalece? A discussão não é sobre a União, a discussão não é sobre o Congresso, a discussão não é sobre os entes que fazem parte do Estado. A discussão é Constituição ou sem Constituição. Na verdade, existe até uma impossibilidade jurídica de se criar essa proposta da defesa. Ora, Hans Kelsen, no livro Teoria Pura do Estado, explica que o fundamento legal de todas as leis tem a sua base na Constituição Federal. Como eu criaria uma lei que permitiria que reservas indígenas não fossem sujeitas à lei que dá fundamento a esta lei? Percebam a contradição lógica de se criar tal lei. É simplesmente infactível. A verdade aqui, meus caros, o que a bancada da defesa quer preservar é uma cultura indígena que ela sequer desconhece. Ora, se o Brasil tem culturas e tem a sua cultura nacional, e dentro dessa cultura nós conseguimos revelar valores positivos e valores negativos, a mesma coisa existe dentro da cultura indígena. Na verdade, um documentário produzido em 2009, o Quebrando o Silêncio, aborda o infanticídio como prática comum em aldeias. As vítimas principais são gêmeos, os deformados, e as relações são extremamente instáveis. O secretário de Roraima para a população indígena, Osélio Macuxi, informa que faz parte da identidade cultural do indígena esse infanticídio, e não cabe ao homem branco entender. Ora, se existem aspectos da cultura indígena que devem ser sobrelevados e que fazem parte da identidade nacional, há outros que devem ser minorados e que devem ser preteridos, para que o povo indígena possa, de fato, ascender e fazer parte dessa cultura nacional, tal como os demais imigrantes, tal como as demais culturas brasileiras. Eu gostaria, então, de encerrar com uma citação de Darcy Ribeiro. Se o Brasil é uma nova Roma regada ao sangue do índio e do negro, a proposta da defesa é a criação de uma eterna Roma, regada eternamente ao sangue dos bebês indígenas. Obrigado, deputado Miguel Serra. Chegamos agora à reta final. Nós vamos ouvir um debatedor de cada bancada que vai nos dizer quem ganhou o debate e por quê. Começando pela defesa, com a deputada Sophie.
a deputada Sofia vai fazer o último pronunciamento a favor da moção. Para isso, ela tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Boa noite a todos. Meu nome é Sofia, sou estudante de Direito da Universidade Federal de Ceará. Gostaria de cumprimentar a mesa adjudicadora, os colegas da defesa, da oposição e principalmente toda a plateia que nos honra e nos prestigia com a sua presença. É realmente um prazer inestimável estar aqui na final do 3º Campeonato Brasileiro de Debates. E vim aqui, na minha posição de whip, fazer um breve resumo do que foi dito até o presente momento. Os principais argumentos levantados pela bancada da defesa, da oposição e ainda como a nossa bancada se consagrou vitoriosa desse debate. Um debate que defende a moção. Esta casa defende que reservas indígenas sejam reguladas apenas pela cultura da tribo. No primeiro momento, na definição da moção, a senhora líder da defesa, ela traz a definição de reserva, seguindo o Estatuto do Índio, e também a definição de cultura. E ela traz a definição de cultura traçada por Taylor. E é curioso, porque é o primeiro conceito antropológico, e ele vai ser extremamente importante para todo esse debate. Porque, ao passar de posse para propriedade, seria indissociável falar disso e não falar sobre autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos, que Laraia, no seu livro Cultura, um conceito antropológico, fala como é extremamente importante para que um povo, entendendo seus valores, entendendo sua cultura, decida o que é melhor para si mesmo. E é no discurso seguinte que esse conceito de autodeterminação dos povos é completamente ignorado pela oposição. Ele diz o seguinte: nós temos que ajudar os índios a se preservar. E assim ele coloca uma posição de superioridade, na verdade mostra um verdadeiro desprezo pela capacidade de um índio de identificar quais são seus valores e quais são suas prioridades. Ele fala ainda que nós devemos procurar uma simbiose, que essa seria a resposta, que nós deveríamos harmonizar os valores dos índios e há também as normas da Constituição Federal. Mas ele não resolve o cerne da questão. E quando há um conflito entre essas normas? Isso deixa passar pela oposição. Ele ainda traça no seu discurso mais uma problemática. E se os índios quisessem cada vez mais terras e nós não tivéssemos como solucionar esse problema? Bom, de prontidão, a senhora Clara ela já responde a esse problema, porque ela traz a seguinte questão. Hoje em dia, há uma diminuição do número de índios que ocupam as reservas indígenas. E, de fato, a FUNED divulgou que 36% dos índios vivem em área urbana, o equivalente a 324 mil, porque as políticas de inclusão neles, na nossa sociedade civil, têm aumentado, porque muitos querem ser incluídos, muitos querem sair dessas reservas indígenas. Então, é um mito acreditar que eles vão continuar lá e vão querer cada vez mais terras, e nós não vamos ter capacidade de responder essa problemática. Ela aponta ainda que os índios não confiam na FUNAI porque ela é extremamente ineficiente, é extremamente corrupta e traz o questionamento. Até quando nós vamos submeter os índios ao que nós achamos que é melhor, sem considerar os seus valores próprios? Respondendo, então, de novo aquela questão da superioridade que permeia toda a bancada da oposição. Em uma posição de achar que eles, em uma posição superior, podem definir tudo que é melhor. Parece que a síndrome do colonizado inverteu e agora eles têm uma síndrome do colonizador, em continuar a definir o que é melhor. 516 anos parece que não ensinaram nada para a bancada da oposição. No discurso seguinte, também proferido pela bancada da defesa, pela bancada da oposição, se traz a questão. E se um índio ele se fizer passar por outro índio apenas para conseguir direitos? Mas vocês percebem que essa é uma objeção extremamente frágil, porque hoje já se são garantidos direitos para índios. E esse problema já existe, mas nós temos que enfrentá-los. Nós não podemos deixar que obstáculos que existem, eles sejam por si só um motivo para que nós não tenhamos medidas, para que nós não tomamos providências para resolver os problemas que nós estamos encarando. E ele traz ainda a questão do intercâmbio cultural. Como se nós permitíssemos que as tribos se autorregulassem, fossem por si só um motivo para acabar com todo o intercâmbio cultural que existe. Mas isso não se sustenta também. Os programas de inclusão vão continuar existindo. Não são soluções que se anulam. Na realidade, o programa de inclusão dos índios Pidoretama concluiu recentemente 10 anos com muito sucesso, porque existe uma vontade por parte das próprias tribos indígenas em participar desse processo de inclusão. E se eles assim quiserem, vão poder continuar participando. É um mito achar que essa inclusão é forçada e que, para ela continuar, essa moção ela não poderia ser defendida. Então, nós chegamos em um segundo momento do debate. O meu colega Casimiro, ele vem aqui e mostra na sua expansão que a moção aqui defendida, ela não é boa apenas para os próprios índios. Ela é boa também para nós.
porque a forma como eles têm de lidar com o meio ambiente é melhor para a preservação dele. E o direito ao meio ambiente, ele é um direito não só dos índios, não só de nós brasileiros, mas de todo mundo, porque é um direito intergeracional. Ele traz Paulo Bonavides para fundamentar, e isso também está na cultura indígena. Um provérbio indígena que diz: a terra que habito não é minha, eu tomei emprestado das nossas crianças. E essa ideia, a ideia da preservação da natureza, que permeia toda a sua cultura. Para dar um exemplo, o site oficial do Museu do Índio, ele traz essa relação que eles possuem muito específica. Os índios que vivem nas bacias dos rios de Água Negra sabem que as matas de igapó representam refúgio para diversas espécies de peixes. E por isso eles não plantam roça na região, porque eles sabem que aquela espécie de mata é essencial para o seu ciclo vital. E assim, o animal representa a proteína animal principal, o peixe, perdão, representa a proteína animal principal deles, e eles mantêm essa relação extremamente sustentável. E nós temos que aprender com eles, mas sem querer se colocar em uma posição acima que vai definir como a regulação deve ser feita. E ainda é melhor do que a Constituição Federal de 88, no sentido de preservação do meio ambiente, porque é mais eficiente que as medidas previstas. E também porque há agora a possibilidade de uma mutação através de emendas constitucionais. Isso é um problema quando nós temos uma bancada ruralista, que aprovou, como denuncia Fernando Meirelles no seu documentário A Lei da Água, um novo Código Florestal, que só é um retrocesso para a questão ambiental e, na verdade, está ali para atender os interesses dos latifundiários. Encerra esse debate no momento construtivo o senhor Miguel, que ele nega, de novo, a questão do intercâmbio cultural, porque ele cai no erro de achar que existe apenas uma cultura, que deve ser tomada como máxima. Ele pergunta, por que as culturas dos índios são tomadas como máximas? Não são tomadas, elas são tomadas como iguais. É isso que nós queremos, reconhecer o valor de todas, dar respeito a todas de uma forma igual. E eu encerro meu discurso pedindo que todos nós façamos uma reflexão. Citando a música, eu peço que todos nós paramos e olhemos para nós mesmos. Afinal, somos índios, caboclos, cafuzos, crioulos. Somos brasileiros. E é esse o valor e respeito que nós queremos dar a todos eles. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Sofia. Com a palavra final pela oposição, chama ao púlpito o deputado Arthur Cabral. O deputado Arthur Cabral vai fazer o último pronunciamento contra a moção. Para isso, ele tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Muito boa tarde. Eu sou Arthur Cabral, sou estudante da Universidade de Fortaleza e presidente da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria, aliás, eu não poderia começar esse debate sem antes parabenizar todas as equipes que estão presentes aqui, todas as equipes que chegaram à final. Eu gostaria de congratular os meus colegas, aliás, os meus colegas da oposição, os meus adversários da defesa, de recepcionar a mesa e principalmente a plateia. Bem, a minha função aqui é mostrar como os argumentos da defesa carecem de concatenação lógica em relação à moção que deve ser defendida. O que eu vou mostrar aqui é que os argumentos da defesa, como, por exemplo, o argumento da senhora primeira deputada, a senhora Fernanda, de que a proposta da defesa é instituir terras dominiais para os índios, na verdade, não tem nenhuma relação com o fato das reservas, sejam dominiais, sejam de qualquer um dos 4 tipos que ela elencou, serem ou não regidas, estarem ou não sob a égide da Constituição Federal, que é a nossa lei maior. A verdade é que, durante toda a argumentação da defesa, eles pareciam defender pontos que não eram intrínsecos ao debate que temos aqui. Enquanto a oposição mostra a necessidade de uma tutela das comunidades indígenas, das reservas indígenas, por parte da nossa lei federal, a bancada da defesa tenta nos mostrar, nos encantar com o mito do bom selvagem de John Locke, que acreditava que nós nascíamos como uma tábua rasa, lisinhos, sem nenhum defeito moral, e que lá nós protegemos a natureza, nós protegemos os animais. Agora, os argumentos e exemplos trazidos pelo meu colega Miguel mostram que isso não é verdade. Um fato que corrobora o problema que o meu colega Miguel levantou da
cultura de infanticídio em diversas tribos brasileiras é o fato de, no estudo do mapa da violência, promovido pelo Ministério da Justiça em 2014, o estado de Roraima ter surgido, de repente, de um ano para o outro, como um dos estados mais violentos do Brasil. Agora, a que se dá esse surto de violência roraimense que foi de um ano para o outro? Bom, o sociólogo Júlio Jacobo, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, nos explica. O que acontece é que o estudo do mapa da violência passou a ser feito de forma diferente. E ele passou a incluir as mortes de crianças de 0 a 6 anos que ocorriam dentro das reservas. Mortes essas provocadas pelas mães dessas crianças. As crianças, normalmente nascidas com algum defeito físico, nascidas de alguma relação que a cultura indígena daquelas tribos, que é o que a defesa deveria defender, que é o que a defesa deveria defender, que deveria mandar por cima da nossa Constituição, essa cultura diz que essas crianças devem ser mortas. Essa cultura diz que crianças de 0 a 6 anos, frutos de uniões impróprias, como adultérios, devem ser mortas. Essa cultura diz também que crianças de 0 a 6 anos que nascem gêmeas devem ser mortas, mas só uma delas. Então, o impacto foi tão grande, a quantidade de mortes de crianças foi tão grande, que isso foi capaz de levar o estado de Roraima de um dos menos violentos a um dos mais violentos. Tudo porque isso começou a ser contabilizado. A senhora delegada Clara, da primeira defesa, traz um dado de que 42% dos índios já abandonam as comunidades indígenas, as reservas indígenas, e buscam uma modernidade. Agora, isso é uma clara contradição na tese da defesa. Porque se 42% desses índios buscam uma cultura moderna, buscam aculturar-se e imiscuir-se com a cultura brasileira, que é misturada, então por que deveriam esses índios serem regidos por uma lei, entre aspas, diferente, que não a Constituição, que horizontalmente e verticalmente rege todas as relações de todos os nacionais brasileiros, independente da sua cultura? O senhor Casimiro trouxe no seu discurso que as reservas indígenas, trouxe um dado chocante, mostrando que as reservas indígenas têm um impacto positivo na preservação do planeta. Agora, isso não tem qualquer relação com o fato dessas reservas indígenas serem ou não geridas, tuteladas pela Constituição Federal. Na verdade, se essas reservas indígenas têm a capacidade de gerar esse benefício ao planeta, é porque, conforme demonstrou a bancada da oposição, a Constituição dá essa permissão, dá essa proteção, melhor dizendo. Pois não, senhor Casimiro? Obrigado, deputado. O senhor mencionou 42% que querem se integrar à cultura brasileira. E os 58% que não querem, não têm direito à autodeterminação? Os 58% que não querem são, em grande parte, não todos, claro, eu não estou acusando, que fique claro, eu não estou acusando todos os índios do Brasil de infanticidas. Os 58% são os que querem, ou talvez desejem, viver à margem da lei, à margem da Constituição. Como o senhor muito bem disse, senhor Casimiro, o direito difuso ao meio ambiente é um direito trazido por Paulo Bonavides como um direito fundamental. Agora, existe um direito ainda mais importante do que esse, que é o direito à vida. E este argumento, por si só, derruba qualquer defesa que a defesa queira fazer em favor do meio ambiente. Nós não podemos continuar defendendo, ou melhor, fechando os olhos ao infanticídio que ocorre nessas reservas. Nós não podemos erguer como bons todos os valores da cultura indígena, como mostrou o meu colega Miguel, se na nossa cultura, ou se em todas as culturas, nós temos valores a serem elevados e valores a serem mitigados. Certamente, senhor Casimiro, plateia, existem valores maravilhosos na cultura indígena. Certamente a preservação do meio ambiente é um deles. Mas isso não é o suficiente para que nós continuemos aceitando isso. O poema Juca Pirama. Muito obrigado.
Muito obrigado ao deputado Arthur Cabral. Quero agradecer aos debatedores pelo debate de altíssimo nível que nós presenciamos aqui. E vocês merecem o nosso obrigado. Eu queria pedir uma salva de palmas aos nossos finalistas. Nesse momento, agora sim, os juízes vão se retirar para a sala secreta para a deliberação das notas dos finalistas. O Campeonato Brasileiro de Debates é de vocês. Matheus Casimiro e Sophie Pock. Vamos receber também os nossos vice-finalistas, Fernanda e Clara. Arthur Cabral e Miguel Serra. E os também vice-finalistas, Rafael e Arthur. Neste momento, o anfitrião do Campeonato Brasileiro de Debates 2016, Luiz Eduardo, passa a sineta para o presidente do Instituto Brasileiro de Debates, Renato Ribeiro, que, por sua vez, passa a sineta para a nossa anfitriã de 2017, Isabela Refkaleski.